Olá, meus amigos, companheiros do canal Sem Censura, todas as minhas amigas que estão inseridos aqui no nosso canal, acompanhando o nosso trabalho. Nessa semana, que chegou ao final, a gente teve a definição de alguns pontos importantes da nossa política e que serão determinantes para as eleições no dia 7 de outubro. O TSE ele concedeu ali a possibilidade de que os partidos realizem as suas convenções. E possivelmente, hoje, nós vamos ter uma definição do candidato da extrema-direita. E esse candidato, que aparece em segundo lugar nas intenções de voto, está correndo atrás da sua vice, formar sua chapa, e provavelmente será Janaína Pascoal. E hoje nós vamos falar a respeito desse candidato. Iremos gravar outros vídeos também para falar sobre a história de cada um e também apresentar suas ideias, os seus projetos, o que eles pretendem promover no Brasil caso sejam eleitos. E todos que fazem parte do nosso canal sabem a bandeira que levantamos, sabem aquilo que acreditamos e já sabem em qual candidato nós iremos votar e qual candidato nós defendemos. Mas o nosso objetivo aqui não é atacar, não é criticar ninguém, mas sim tentar mostrar o outro lado da informação, porque nós estamos vivendo num país em que a grande mídia seleciona aquelas informações que são fundamentais para manter a sua autonomia, manter a sua liberdade, manter o domínio da classe dirigente desse país. A Casa Grande, ela enlouquece, uma frase muito interessante, que a Casa Grande ela enlouquece quando a senzala se aproxima. Então, a mídia ela está a serviço da elite empresarial, da elite que exerce o poder nesse país. E hoje nós vamos falar então de Jair Bolsonaro. Antes do amigo eleitor me mandar para Cuba ou para a Venezuela, eu quero pedir que assista o vídeo, porque nossa ideia não é atacar ninguém, como eu falei agora há pouco, mas apresentar a história desse candidato e mostrar aquilo que os vídeos que ele posta, né, na internet não mostram, né? Então a gente vai falar a respeito da história dele, o que ele já fez e das suas propostas para a consolidação de um Brasil mais justo, um Brasil melhor, como é o desejo de todos os eleitores, de todos que irão às urnas no dia 7 de outubro. Perdão. Então o Jair Bolsonaro, ele era capitão do Exército e ele foi expulso do Exército e foi divulgado um documento que até então estava sigiloso no Exército por Leônidas Pires Gonçalves e que ele abordou algumas questões relacionadas ao Jair Bolsonaro. E a avaliação que foi feita pelo Exército na década de 1980 é que ele tinha uma excessiva ambição em realizar-se financeiramente. Isso aí você pode encontrar a fonte que eu estou usando. Muitos falam, você usa a fonte da esquerda. Não, a fonte que eu estou usando é da Folha de São Paulo. Então, e todos podem ter acesso ao que foi falado. E também ele foi acusado e foi processado por indisciplina e deslealdade, simplesmente por ter levado um texto sem autorização dos superiores com pedido de aumento salarial. Ele foi condenado por 3 coronéis e após recurso conseguiu absolvição no STM, Superior Tribunal Militar. E segundo a ficha de informações que foi produzida em 1983 pela Diretoria de Cadastro de Avaliação de Ministério, Bolsonaro, na época com 28 anos, deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimentos de garimpo de ouro, né? Ele se dedicou a essa atividade e que necessitava ser colocado em funções que exijam esforços
esforço e dedicação, a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstração de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente, por isso ele teve esse empreendimento no garimpo. E é interessante que a resposta dele foi a seguinte, que ele reconheceu ter feito garimpo na cidade de Saúde, próximo de Jacobina, na Bahia, durante as férias, na companhia de 3 outros tenentes e 2 sargentos paraquedistas, 2 dos quais estavam sob o comando dele. E Bolsonaro disse que não teve lucro e classificou a atividade como hobby ou higiene mental. Aposto que ele jogava as pepitas de ouro lá na mina para poder recuperá-las, né? Ou talvez para que aquele ouro pudesse gerar outros, né? Então ele fazia isso como higiene mental. Não, mexer com mercúrio, que bacana, vai melhorar sua saúde. Ele precisa de saúde mental mesmo, mas vamos conseguir. E também ele foi condenado por esse tribunal, absolvido depois, e o relatório, muito interessante que foi feito da época, pelo coronel Carlos Alfredo Pellegrino, ele disse o seguinte: a imaturidade é de um profissional que deveria estar dedicado ao seu aprimoramento militar através do adestramento, leitura e estudos, e não aventurar-se em conseguir riquezas. Segundo o mesmo coronel, Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Acho que é a forma muito fofa de chamar a pessoa de burra. Mas foi o que o coronel Pellegrino falou, né? E esse foi o primeiro caso de Bolsonaro. E outros muito interessantes que eu acho que o eleitor deve sim levar em consideração é que ele fala que vai gerar emprego se for eleito presidente da República. Mas, segundo a reportagem do Globo, eu estou usando a reportagem do Globo, publicada em 3 de dezembro de 2017, em que Bolsonaro empregou a ex-mulher e parentes dela no Legislativo. Então, quando Bolsonaro fala que vai vai gerar empregos para o Brasil, talvez sejam empregos para a família dele, no caso. Então, a ex-mulher dele é a Ana Cristina, o seu pai e sua irmã, né? Aí os companheiros podem, os navegantes podem falar, mas isso aí não se classifica como nepotismo. Nem tudo que é legal também é moral. Então ele tinha que ter pelo menos um pouco de consciência, e quando ele fala que ele é diferente dos outros políticos, né, ele se apresenta como aquele que vai promover a radicalização, vai transformar a política nacional, então ele deveria ter essa consciência. E a prova de que Bolsonaro ele é semelhante aos outros colegas que exercem o cargo de deputado, ele também recebia auxílio moradia, mesmo tendo apartamento em Brasília. E quando ele foi procurado pela Folha de São Paulo, ele falou que, segundo as palavras dele, que aquele apartamento era para comer gente. Eu não sei o que os companheiros podem entender como comer gente, mas eu acredito que seja ritual de antropofagia, deve ser, não sei. Então, ele não abriu mão, continuou recebendo auxílio moradia, como eu falei, tendo um apartamento próprio. Se ele fosse o baluarte da moralidade pública, aquele político que se engaja em fazer o diferente, talvez o correto, possivelmente, seria abrir mão do auxílio moradia, coisa que ele não fez. E outro fato importante também é que Bolsonaro ele fala que vai legalizar o uso de armas. E o argumento dele para justificar essa tese é de que lá nos Estados Unidos as pessoas podem comprar armas
e isso diminui a criminalidade. Mentira. O detalhe é que nos Estados Unidos, onde o porte de arma é legalizado, são os locais onde há um número elevado de crimes. Isso aí vocês podem constatar, basta fazer uma pesquisa na internet. E aqueles jovens que têm frustrações por causa de relações sexuais, eles utilizam suas armas para resolvê-los. Então, basta ver que em diversos momentos a gente presencia notícias de que jovens entraram dentro das escolas com armas e mataram várias pessoas. Depois acabaram se matando. E caso não saibam, aqui no Brasil o porte de armas ela é permitido, mas você tem que tem que comprovar que você tem capacidade mental, passar por avaliações psicológicas, de 3 em 3 anos tem que ser renovada. Bolsonaro, então, ele vem com essa proposta que eu acredito que, se você for parar para pensar, são propostas que não vão surtir efeito. Ou melhor, o efeito pode ser o inverso, gerar mais mortes, gerar mais casos de violência. Aqueles casos poderiam ser resolvidos através do diálogo. Quando o sangue ferve, as pessoas utilizam armas e acabam se arrependendo depois. Então não é a solução. Eu acredito, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas são iludidas pelos vídeos que são publicados pelo Jair Bolsonaro na internet. Então, outro detalhe importante que a gente tem que falar a respeito de que algumas pessoas falam: vou votar nele porque ele não é corrupto. Folha de São Paulo também divulgou, pessoal, estou pegando fontes da direita, fontes que não têm ligação nenhuma com o PT, com movimentos sociais, fontes, jornais que abordam esse tipo de questão e que não tem compromisso algum com os partidos de esquerda. Outra reportagem da Folha de São Paulo, que não foi publicada, deixa eu pegar a data aqui para vocês acompanharem também, foi publicada no dia dia 7 de janeiro de 2018, foi muito recente, né? O deputado Jair Bolsonaro e seus 3 filhos exercem o mandato e são donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões de reais. Se você for parar para analisar, todo o patrimônio que foi acumulado pela família Bolsonaro, ela não é condizente com o salário que eles recebem. E os apartamentos se localizam em bairros nobres do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca. Então, essa ideia de o incorruptível, o mito incorruptível, eu acho que, se vocês pararem para analisar meticulosamente, vocês vão perceber que esse argumento também ele não se sustenta. Outro detalhe também importante que a gente tem que abordar é a inclinação de Bolsonaro ser homofóbico, ser misógino. Ele teve a coragem de dizer que mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida, desrespeitando a luta das mulheres ao longo da história para que tenham a vida justa e para que possam viver numa sociedade mais igualitária. E ele falou, quando esteve no jornal Gaúcho Zero Hora, que para ele, eleito com o maior número de votos nas eleições, não é justo a mulher ganhar igual o homem, já que ela engravida. O argumento dele é o seguinte: eu sou liberal, defendo a propriedade privada. Se você tem um comércio e emprega 30 pessoas, eu não posso obrigá-lo a empregar 15 mulheres. A mulher luta muito por direitos iguais. Legal, tudo bem. Mas eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão em nosso país, com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com a aliança no dedo, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade, bonito pra... Ele adora falar palavrão, nós não vamos reproduzir aqui. Quem vai pagar a conta? O empregador. No final, ele abate no INSS, mas quebrou o ritmo do trabalho. Quando ela volta, vai ter mais um mês de férias, ou seja, ela trabalhou 5 meses em um ano, disse Bolsonaro.
Então eu acredito que nós estamos atravessando um momento muito sério na história do nosso país e você tem que tomar uma posição. Ao escolher um candidato, se esse candidato ele tem propostas de acordo com a sua condição social, de acordo com a sua condição de vida, em outras palavras, se você é economicamente falando próspero, você tem um candidato próprio. Você pode votar no Geraldo Alckmin, que tem propostas de privilegiar somente a classe dominante, os empresários, em detrimento das classes populares, as classes trabalhadoras. Basta você olhar os discursos dele, de reforma da Previdência, por exemplo. Se você tem uma condição financeira social desfavorável, como é o meu caso, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, você não vai escolher um candidato preocupado em atender os interesses da elite. Você vai procurar um candidato que seu projeto de governo esteja em consonância com o seu modo de vida, com as expectativas que você tem. Então eu acho interessante você ter em mente isso e principalmente você escolher um candidato cujos projetos, cujas ideias estejam de acordo, estejam de conformidade com aquilo que você pretende, com aquilo que você espera para um futuro melhor. E as mulheres, principalmente as mulheres, devem ficar atentas no discurso desse sujeito, né? Porque é um argumento que não se sustenta. Onde já se viu as mulheres trabalharem, exercerem as suas atividades, a mesma atividade que os homens exercem, e ganhar menos, pelo fato de elas serem presenciadas por Deus, por terem filhos, gerar filhos, por isso elas devem ganhar menos? Então devem ficar atentas, principalmente as mulheres, com relação a isso, porque é um discurso misógino, é um discurso completamente preconceituoso e principalmente um discurso completamente machista. Outros fatos importantes que nós temos que abordar sobre esse sujeito é que ele foi condenado pela PGR porque falou que um quilombola não servia nem para procriar. O jornal que nós estamos pegando é o Congresso em Foco. Respeitamos as diferenças, que foi publicado, que faz parte do UOL, né? Que foi publicado também no dia 5 de abril de 2017. A sentença saiu há poucos dias, obrigando Bolsonaro a pagar uma indenização por ter proferido um monte de asneiras. Sem contar que ele se referiu, ele abordou a questão da deficiência física do ex-presidente Lula para chamá-lo de energúmeno. O que o Bolsonaro falou? Eu fui no quilombola, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não faz nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gasto com eles. Isso dá até nojo, desculpa. Mas ele falou que se for eleito presidente não vai ter dinheiro para a ONG. Esses vagabundos vão ter que trabalhar. Pode ter certeza que se eu chegar lá, o que depender de mim, todo mundo terá uma arma de fogo em casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Ou seja, defendendo que se os trabalhadores, os indígenas, os quilombolas continuarem lutando pela demarcação de terras, os grandes proprietários rurais poderão usar armas de fogo, né? E para matar pessoas que possivelmente invadirem as terras que foram demarcadas, né? Ultrapassarem aquelas terras que foram demarcadas por eles. Isso aí é disseminação da violência, da ignorância, da falta de diálogo, da falta de conciliar conflitos, porque ele, racionalmente falando, não tem essa capacidade. E outra, quando ele fala de que um quilombola pesava 7 arrobas, eu quero perguntar a você o seguinte: ele pesa a mãe dele em arrobas? Ele pesa o filho dele em arrobas? Então por que ele vai se referir aí dessa maneira a um quilombola? Então prestem atenção no que esse sujeito está falando. Porque lá nos Estados Unidos, enquanto um candidato ele fazia sua campanha, e foi uma campanha pautada no ódio aos imigrantes, depois que ele foi eleito, ele está cumprindo aquilo que ele falava.
Tanto é que nós temos hoje crianças que são separadas dos pais e levadas para outros locais, abrigos sem nenhuma condição de higiene, sem nenhuma condição de mantê-las ali naquele local. Sem contar que há separação dos pais, entre os pais e filhos. Existem vários áudios circulando pela internet de crianças no momento que são separadas dos pais. Então eu acho que... são coisas absurdas, coisas que qualquer ser humano fica abalado ao ouvir o choro de uma criança sendo separada de seu pai. Isso me lembra Hitler na Alemanha. Isso me lembra que o nazismo fez com diversas crianças durante o Holocausto. Então quando o Jair Bolsonaro fala em pena de morte, quando o Jair Bolsonaro fala em tortura, porque ele defende tudo isso, o nazismo também torturou milhares de pessoas e sim, torturou crianças, matou muitas crianças. Então eu acredito que o bom senso irá imperar e que você vai pensar duas vezes antes de votar, principalmente em votar nesse candidato. O deputado voltou a se referir em raça para atacar os manifestantes que o vaiavam. E ele falou o seguinte: alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Não, porque é uma raça que tem vergonha na cara. Não é igual a essa raça que está aí embaixo, ou como uma minoria que está ruminando aqui do lado. O pessoal lá embaixo, os manifestantes no caso, eu chamo de cérebro de ovo cozido. Não adianta botar galinha, que não vai sair pinto nenhum. Não sai nada desse pessoal. Ele também fez comentário ironizando as mulheres. Eu tenho 5 filhos, foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e dei uma mulher. Então, o discurso dele já comprova. Não sou eu quem está falando. Você pode ficar com raiva de mim, você pode me mandar para Cuba, pode me mandar para Venezuela, mas não fui eu quem falou. Foi o candidato Jair Bolsonaro, que no dia de hoje está consolidando a sua candidatura ao Planalto Central. E ele falou também, se referiu, como eu falei, ao ex-presidente Lula e falou o seguinte: tínhamos na presidência um energúmeno que não sabia contar até 10 porque não tinha um dedo. Então, assim, você pode não concordar com determinados candidatos, você pode não gostar dos seus projetos, você pode não gostar do que ele fala, do que ele defende, mas você tem que ter um mínimo de respeito. Isso aí é questão de relação entre seres humanos. E outra coisa que eu tenho que falar: não existe raça, existem etnias. Raça é uma só, é a raça humana. E as etnias, elas com certeza existem. Cabe a mim, a você, a todos nós respeitar as demais etnias. Então, e essa falta de respeito com o ex-presidente Lula, você pode não concordar com o que o Lula fez, com o que o Lula representa, mas todos nós temos a obrigação de respeitar. Então, eu acredito, atualmente Jair Bolsonaro ele tem cerca de 27 milhões de intenções de voto. Eu acredito que essas pessoas são pessoas melhores que o Bolsonaro. São pessoas que também desejam um país melhor. Eu me recuso a acreditar que no Brasil existem 27 milhões de pessoas que são misóginas, são preconceituosas, que são racistas, que são homofóbicas. Eu me recuso a acreditar que no nosso país existem 27 milhões de pessoas assim. O que eu quero acreditar é que essas pessoas também estão revoltadas com o que está acontecendo no Brasil, estão revoltadas com os casos de corrupção, estão revoltadas com a crise econômica. Tudo bem, eu acredito que essas pessoas estejam assim, e reafirmo, eu acredito que as pessoas que falam que vão votar em Bolsonaro são pessoas boas, são pessoas corretas, íntegras, moralmente falando, são pessoas ótimas, mas eu acredito também que são pessoas que estão se deixando levar por um discurso
que ele posta na internet, que ele posta nas redes sociais. É um discurso pautado no ódio, pautado na arrogância, pautado na intolerância. É isso que eu acredito. Então, o que eu quero que vocês, que eu peço encarecidamente que vocês busquem, é pela informação. É que não se deixem levar pelo que ele fala nas redes sociais, pelos vídeos que circulam, que propagam arrogância, que propagam ódio, que propagam a intolerância. E não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de união. O Brasil precisa de acabar com o ódio, de acabar com a discriminação. E eleger um candidato, não estou aqui dizendo que é Lula, que é Ciro Gomes, que é Manuela Dávila, que é Geraldo Alckmin, que é Marina Silva. Eu estou dizendo que o Brasil precisa de um candidato que esteja preocupado e comprometido em integrar o Brasil novamente, em fazer o Brasil uma grande nação, onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas tenham o mínimo de decência em ouvir o que o outro tem a dizer, e que não partam para a violência, e não partam para a arrogância, para a discriminação. É disso que o Brasil precisa. Então estejamos atentos. E eu espero que você, eleitor de Bolsonaro, reflita sobre tudo que foi falado no vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. Estaremos de volta com alguns vídeos, outros vídeos falando dos candidatos à presidência da República. Hoje nós tivemos a definição, como eu falei, Jair Bolsonaro. A vice deve ser a Janaína Pascoal. O Geraldo Alckmin, nos próximos dias, também vai consolidar a sua candidatura. Estamos esperando para sabermos quem vai compor a chapa, para que possamos ter seus comentários também. Enfim, esse foi o nosso vídeo. Espero que todos tenham gostado. E você, que é eleitor de Bolsonaro, não fique com raiva de mim, porque eu não guardo raiva de ninguém. Quem me conhece sabe disso. Mas o que eu quero é que você reflita, porque tanto eu quanto você, eu tenho certeza que o objetivo principal acaba unindo nós dois, que é fazer com que esse Brasil volte a ser um Brasil mais justo, volte a ser um Brasil em que saia novamente do mapa da fome. Porque, infelizmente, nessa semana tivemos a notícia de que houve um aumento no número de pessoas, de crianças morrendo por desnutrição. E não é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Então, estejamos atentos e firmes no propósito de construir uma nação mais justa e mais digna para todos. Um grande abraço e até a próxima.